onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos, suas famílias. Peço aos irmãos que os irmãos vão tomando assento, para a gente iniciar o culto. E me permitam fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor a direção, em nome de Jesus. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Em nome do Senhor Jesus, primeiramente eu peço perdão pelas falhas, pecados que temos cometido diante do Senhor em palavras, pensamentos e atitudes, até mesmo pecados que não são ocultos ao nosso coração, à nossa mente. Perdoa, Senhor, e recebe a nossa oração no Teu trono. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha dirigir esse trabalho, esse culto, desde a primeira palavra, os louvores, a ministração da palavra, tudo que for feito nessa noite, será dirigido e orientado pelo Teu Espírito Santo, para que seja a Tua vontade, e não seja a palavra da carne, não seja nada do homem, mas seja do Teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vou pedir para a igreja procurar 1 Coríntios 6, apenas o versículo 7 para a leitura da igreja. E em reverência à palavra, que os irmãos que puderem se coloquem de pé só para esse versículo. 1 Coríntios 6, capítulo 1, versículo 7. Perdão, 1 Coríntios 6, versículo 7. Amém? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Glórias a Deus, glórias a Ti, somente a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Enquanto eu estava fazendo a consagração, um dos últimos dias veio essa palavra no meu coração. Eu não estava fazendo a leitura desse texto, desse capítulo, mas veio e eu fui examinar. E o Senhor me trouxe à memória algo para que eu possa transmitir também para o coração dos irmãos. Aqui, Paulo ele dava instrução para a igreja acerca de litígios, de diferenças, conflitos que há entre os irmãos da igreja. Mas às vezes esses conflitos não acontecem só dentro de um ministério, eles acontecem fora também, entre irmãos de outras igrejas, e até sem que nós percebamos. Eu vou ler a primeira parte para os irmãos entenderem melhor, para não fazer os irmãos ficarem em pé, e depois eu entro naquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Paulo começava assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, se tiveres negócios em juízo perante essa vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a justiça?
por que não sofreis antes o dano? Então aqui Paulo, ele observava esses problemas, ele estava orientando a igreja. Ele dizia assim, por que então você não absorve esse prejuízo para você, para não ferir o seu irmão, para não fazer mal para ele? Porque ambos são irmãos, ambos estão debaixo da potente mão de Deus, com o cuidado de Deus. E para que os irmãos entendam melhor o que isso quer dizer para nós, eu lembro de uma experiência que o Senhor me deu há um tempo atrás e me fez chegar nessa palavra. Eu tinha acabado de comprar aquele outro carro que eu tive, e o carro estava novinho em folha. Eu tinha ido em São Paulo fazer uma compra numa atacadista. Eu sempre fazia a compra do mês inteiro e vinha de uma vez só. E eu vindo pela Fernão Dias, eu falei, hoje eu estou em paz. Estou na paz, né? Então vou andar na faixa da direita, bem devagarinho, bem sossegado, e vou devagarinho chegar em casa. Era um sábado. E eu estava indo, tudo tranquilo, tudo bem. Aquela tranquilidade. Quando chegou de repente ali, os irmãos devem conhecer aquele acesso para a Estrada do Dibre, quem vem de São Paulo para cá, para você entrar, né? E tem um posto de gasolina logo depois. De repente eu sofri uma pancada violenta na traseira e o carro quase virou. E eu tentei segurar o carro, fui parar quase no barranco. Ainda trêmulo, eu consegui escorregar o carro um pouquinho e parar naquele posto de gasolina. Quando eu olhei, eu vi uma daquelas carretas que carrega carro, né? Toda vazia, mas em alta velocidade, foi embora. Ela bateu no carro e foi. Aí eu pensei comigo, essa carreta nem vai parar. E aí eu fui encostando ainda com a mão tremendo, meio assim, sem saber. Falei, acabou com o carro. Pela pancada, o carro quase levantou a roda do chão, né? Aí, de repente, eu encostei no posto e saí e fui olhar o carro. Quando eu olhei, irmãos, só tinha uma mordidinha no paralama e alguns arranhões no pneu e algumas, como se fosse um abridor de lata, assim, na roda de ferro. Coisa simples e depois de se resolver. Então, já vi o agir de Deus ali. Aí, quando eu olhei lá na frente, a carreta foi parando. Mais de 100, 200 metros para frente, foi parando. E aí eu olhei, vi que o rapaz desceu, vinha vindo, falei, vamos esperar, né? Vamos conversar. Porque, confesso para os irmãos, o impacto foi tão grande assim, o susto, que eu não vi nem placa, não vi nada. Se ele fosse embora, eu não ia nem saber, né, que carro foi, eu só sabia que era uma carreta. E aí, enquanto ele veio, eu falei, vou esperar ele chegar. E eu em silêncio, ali quieto, olhando para o carro. Aí, quando ele chegou perto de mim, olha só, irmão, ele falou assim para mim, você é servo de Deus? Aí eu pensei assim, não, por que você está perguntando? Aí ele falou assim para mim, que normalmente o pessoal já vem xingando, gritando, batendo, e você está aí quieto, tranquilo, ficou só esperando. Então, irmão, a primeira coisa que eu aprendi naquele dia, que a nossa postura nos momentos de maior tribulação é o que vai dizer se nós servimos ou não servimos a Deus. Para os irmãos terem uma ideia, não tinha um único adesivo no meu carro. Eu nunca pus, nem antes, nem até o dia que eu dei baixa nele, que eu dei baixa no Detran para desmanche, né? E aí depois, eu não sei como começou, mas eu comecei a falar das dificuldades, às vezes, de ser casado com uma pessoa descrente, as dificuldades, os conflitos, as diferenças, né? Porque às vezes o descrente ele não permite que você dizime, oferte, não permite muitas coisas que você quer fazer na obra e você gostaria de fazer e não dá. E eu fui falando, dando de cima de um monte de coisa para ele. De repente ele me interrompe e fala assim, irmão, em 30 minutos que eu estou aqui, eu aprendi mais do que 8 anos que eu estou na igreja. E eu estou vivendo tudo isso que o irmão falou. Quando ele falou isso, irmão, eu já estava preparando, esperando a rodoviária federal para vir fazer a ocorrência. Me deu um impacto no coração. Eu falei, Senhor, e agora? De repente esse irmão está passando mais dificuldades que eu, está passando os mesmos problemas que eu, mas com um grau maior. Criança pequena, dificuldade financeira, uma série de coisas. E se eu entrar com essa ação, eu ainda vou tirar mais dele ainda. Enquanto isso, ele falando com o patrão dele, o patrão falava assim, não assume não, não assume não, não assume não. Aí eu pensei assim, falei para ele, olha, faz o seguinte, nós vamos até fazer o boletim aqui normal, mas faz o que tiver no teu coração e eu vou fazer o que Deus colocar no meu coração. E aí, quando eu comecei a buscar, eu fui orando a Deus e fui procurando na palavra. E aí eu cheguei nesse capítulo. Quando Deus me falava versículo 7. Por que não sofreis o dano? Por que você não absorve para você o dano para não tirar pão da mesa das crianças daquela família? Uma jovem família. E de repente, aquela mulher que era descrente, podendo se achegar a Deus, num dado momento, ela falou, mas o irmão veio, entrou em juízo, tirou o pouco que a gente tinha para as crianças. Não, como eu vou querer saber disso aí? Eu não quero saber de crente, não quero saber de igreja, não quero saber de nada.
Então, eu seria uma barreira total para o caminho daquela família. Então, eu preferia absorver aquele dano. Conversei com a minha esposa, é lógico que ela não entendeu isso. Você é louco, não sei o quê, então, a gente entende. Mas eu sabia entender o coração dela, porque ela não crê. Mas eu sabia que se eu não obedecesse o que Deus estava colocando no meu coração, eu podia fazer muito mal físico e espiritual para uma família. Porque às vezes você não sabe, mas aquela pessoa que está passando ali irmão, e você vai, às vezes, causar um grande sofrimento na vida dele, e a gente sabe também que quando o pobre clama a Deus, Deus ouve. E ele vai ver qual foi a razão do clamor. O próprio irmão feriu. Então, para que nós não tragamos para nós tribulações, maldições ou justiça para que nós padeçamos, nós temos que estar atentos nessa palavra. Antes de entrar numa causa, num litígio desse, pensa bem. Será que não vale a pena você absorver esse problema para você e não tirar do irmão, não tirar daquela família? Porque às vezes ele tem menos condições de resolver, até espiritual, do que você. Porque às vezes você conhece mais da palavra e sabe mais como manejar essa palavra para sobreviver e para caminhar. E às vezes ele nem sabe, como ele falou, nos 30 minutos que eu estou aqui, aprendi mais do que os 8 anos. Então ele devia estar há pouco tempo na igreja, não conhecia muito e não sabia nem como lidar com aquelas situações. Então eu deixo essa palavra para os irmãos reflitam bem, principalmente no versículo 7, e que os irmãos se coloquem na melhor forma para fazer uma oração a Deus e apresentar diante de Deus aquilo que você necessita. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu clamo pela Tua misericórdia e poder. Senhor, eu ainda preciso da salvação para minha casa. E as minhas forças, Senhor, não são suficientes para que isso aconteça. Eu preciso dia a dia da direção do Teu Espírito Santo. Senhor, eu não sei o que os Teus servos precisam nessa noite, mas o Senhor sabe. Então que o Senhor possa ir ao encontro da necessidade de cada um, seja ela material, mas principalmente a espiritual, porque essa, Senhor, só o Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos trazer direção naquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. A direção do Teu Espírito Santo, Senhor, é essencial para que nós não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós nos colocamos em direção ao centro da Tua vontade. Porque no centro da Tua vontade tudo acontece. E eu já tive muitas experiências contigo, em que eu estava no lugar certo, na hora certa que o Senhor colocou, e a bênção ali foi derramada. E se eu tivesse ouvido as vozes que me falavam, e tivesse saído da posição, o anjo chegaria com a bênção e eu não estaria lá. Então, instrui, Senhor, cada um do Teu povo nesta noite, para que cada um se coloque naquilo que as suas forças podem, na oração e na direção do Teu Espírito Santo. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, faz com a Tua mão poderosa e faz conforme a Tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. É melhor do que a nossa vontade. Por isso, é o que nós pedimos ao Senhor nessa hora e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, aqui está o caderno de oração, mas talvez você esteja no seu coração um nome de alguém, que o Senhor tem colocado às vezes pessoas no nosso caminho, que a gente vê que elas estão passando aflições, dificuldades, e muitas vezes a força para ir buscar o Senhor eles não têm. Eles ainda querem, têm o desejo, mas não têm força. E as famílias padecendo. Então, apresenta também essas vidas que estão vindo na sua mente e no seu coração nessa hora. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos as vidas que aqui estão. Nós sabemos que muitos desses nomes estão passando até por enfermidades graves. Enfermidades muito difíceis, dolorosas, sofridas, Senhor. E que só o Senhor, até mesmo nem os médicos podem resolver. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor ponha a Tua mão poderosa sobre cada um deles, tirando as dores, o sofrimento que eles têm passado e realizando, Senhor, a obra que só o Senhor pode fazer, uma obra de cura, uma obra de libertação, e que durante esses processos, nós sabemos que muitas vezes o Senhor também faz uma obra de salvação, à volta desses enfermos. Então, que o Senhor possa não só derramar a obra de cura nessas vidas que o Senhor tem a trabalhar, mas também a salvação da alma e das vidas que estão à volta, sejam eles familiares,
parentes, médicos, enfermeiros, funcionários daqueles locais, amigos, pessoas que acabem participando dessa experiência com o Senhor. Mas que o Senhor possa, Senhor, fazer a maior obra, que é a de salvação na alma de cada uma dessas pessoas. Mas nós pedimos ao Senhor que seja feita a tua vontade e não a nossa. Visita também a senhora Josefa, Senhor, a dona Rosângela, porque nós sabemos que eles estão passando doenças graves. E que o Senhor possa continuar trabalhando, porque eu sei que o Senhor já tem feito uma obra naquelas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. E o grupo de louvor está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Nós adoramos o Senhor nesta noite. Glorificamos o nome do Pai. Aleluia. Ministério de Louvor, Sal da Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Se você puder ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Se você puder adorar ao Senhor, aleluias, com a tua canção neste momento, aleluias. Se você puder entregar o seu melhor louvor agora. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Só se poria noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Senhor é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode cantar mais uma vez? Aleluias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Onde nós fomos ali visitar a nossa irmã Edileuza, e enquanto ali nós falávamos da palavra do Senhor, o Senhor trouxe aquela palavra de bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E conversando com aquela irmã, ela disse: irmã, o que me falta é ânimo. O que me falta é ânimo. Ela vai dia sim, dia não fazer hemodiálise, e ela dizia que o que faltava para ela era ânimo. E o Senhor Deus, aleluia, nos deu ali a condição de estarmos entoando o nome do Senhor com este louvor naquela casa. Aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. Você pode declarar que se o mar me submergir, o Senhor é o teu ânimo. O Senhor é a tua força. O Senhor, Ele te faz respirar, aleluia, e me faz andar. É sobre as águas, é sobre as águas, aleluia, porque Ele é, aleluia. Tu és, declara, o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. As palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eita Deus, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Nós te damos a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre, amém. glória a Deus. Vamos fazer uma coisa aqui agora, em nome de Jesus. Eita, faz tempo que eu não faço isso. Dá ousadia aqui, papai. Tá vendo a voz aqui da pessoa? É que porque tá rouca. Nós temos varões neste lugar, nesta noite, amém? Dá um glória a Deus aí. Então você vai dizer a Ele a glória. Amém? Vai sair daqui, ó. Forte. Vai dar glória pro Senhor agora, em nome de Jesus, amém? Irmã Edilene, eu sei cantar mais alto do que você, em nome de Jesus. Eita, o irmão tá falando que quer vir pra frente. Glória a Deus. Tem essa ousadia, então vem, em nome de Jesus, porque é pra Cristo, não é pra mim não. Amém? Nosso irmão Leandro tá ali, falou assim, eu vou cantar mais alto. Glória a Deus. Quando é o seu time, o que você faz, hein? Quando é o seu filho que tira uma nota boa, o que você faz, hein? E quando é o seu Deus querendo ouvir de você, de que jeito você faz? Aleluia. A gente faz tantos escândalos para o mundo, mas para Jesus um glória a Deus sai bem baixinho e bem guardado. Aleluia. A gente faz tanto escândalo quando um vizinho bate no nosso carro, como disse o irmão, né? Porque não tomar pra gente agora e dar glória a Deus e falar aleluia e chegar na casa do Senhor e fazer que nem filho que grita amém. Não é assim? Não é assim, Elô? Bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais varão aí, o irmão tá dizendo aqui, ó. Tem mais varão aí. Esses varão estão sendo meio varão hoje. Só na graça. Deixa Deus colocar no óleo, você vai ver. Frita Jesus, faz purê. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? A Ele a glória, a Ele a
palmas louvam o Senhor, aleluias. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a diaconisa Edna, que vai trazer a ministração dessa noite para a igreja, em nome de Jesus. Diaconisa Edna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se coloque de pé nesta noite, porque você veio com um propósito nesta noite. E eu creio que não foi para me ver ou outro irmão, mas sim para escutar a voz do nosso Senhor, para te dar uma direção, para falar com você nesta noite, amém? Amém? Eu creio e quero pensar que hoje você não veio apenas bater o seu cartão de cristão, você veio cultuar, amém. Você veio prestar o seu culto, porque o culto ele é individual, e cabe a você e a mim prestar esse culto a Cristo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, no seu versículo 35. Aqui a palavra vai nos dizer sobre uma parábola que Jesus começou a contar aos seus discípulos e aqueles que estavam ali. E o mais interessante disso é que os discípulos perguntaram para Jesus: mas você está falando somente para nós ou para todos? E no versículo 35 vai nos dizer assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Pode se assentar. Eu vou percorrer esse capítulo com a igreja até o 48. E essa palavra, ela veio como uma resposta para mim acerca de algo que eu perguntei a Deus. E creio que isso também vai falar com a igreja. E ao longo das semanas, o Senhor foi confirmando essa mensagem. E Jesus falava assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingerá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. É muito interessante aqui que, ao contrário do que nós estamos acostumados, qual é o patrão que serve os seus funcionários? Não existe. Qual é a sociedade de um patamar elevado que serve os pobres? Não existe. Eles podem até fazer uma doação de cesta para postar no seu Instagram. E isso não é algo realmente como uma doação boa, mas para se aparecer, para mostrar o quanto que eles são bons. Há uma arrogância por trás disso. E no versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos que estão cingidos, os seus lombos, que estão com as candeias acesa, estão vigiando. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, ou em outra tradução, roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos,
porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele que serve a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Além desse Senhor te servir, ele te colocará os bens dele na tua mão para você administrar. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a se embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aqui se trata de prestações de contas com o Senhor, eu e você. Ninguém vai terceirizar isso, porque a cada um de nós foi entregue algo. Independente da sua escolha de não exercer aquilo que o Senhor colocou sobre você, prestaremos uma conta. E ela terá um pagamento, bom ou ruim. E o servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que o não soube e fez coisas dignas de açoite, com os poucos açoites, será castigado também esse servo. Independente que você saiba ou não aquilo que foi entregue a você, cada um receberá a sua parte do Senhor. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ao decorrer dessa palavra, ela vai nos dando instruções sobre a fidelidade de um servo e a imprudência de outro servo. Aqui, ela ilustra para a gente qual o caminho que eu e você devemos percorrer e corrigir as nossas ações perante a Cristo. Talvez você olhe e fale: mas parece que essa mensagem é só para quem é da casa. Não. Porque talvez o que o Senhor te entregou hoje não foi ser um missionário, não foi ser um profeta, mas Ele te confiou a criação dos seus filhos. E como nós temos feito isso? Como temos servido os nossos filhos e os nossos maridos? E ele fala assim no versículo 35: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quando fala cingido, quer dizer estejam vestidos. Isso é uma túnica que eles usavam. E essa túnica, o mais interessante dessa túnica, é que ela ia até o joelho deles. Só que ela atrapalhava a função deles. Elas não davam flexibilidade de fazer aquela função, executar com mais rapidez, com mais velocidade. Então, eles colocavam um cinto para ajustar essas vestes. Então, aqui vai nos chamar a atenção sobre o que nós temos vestido. Aquilo que o Senhor preparou para nós. Será que realmente eu tenho levantado e eu tenho vestido as vestes de Jesus? Eu tenho me vestido do Evangelho? Ou eu tenho escolhido as vestes do mundo? As vestes do meu querer? As vestes da minha vontade? E a candeia, é necessário ela estar acesa. E uma das coisas que vai se decorrer ao longo disso é que não existia eletricidade naquela época. Então, um servo que não tinha uma candeia acesa, não tinha como ele visualizar os seus afazeres. Não tinha como ele prosseguir e estar atento à entrada da casa. Não tinha como ele visualizar as ordens que ele tinha que fazer e se estavam executando bem.
E trazendo para os dias de hoje, a luz é a palavra de Deus. Não tem como eu prosperar, e eu não estou falando de dinheiro, numa vida familiar, numa vida ministerial, se a luz, que é a palavra de Deus, não estiver na minha vida. Irmão, a palavra está nos dizendo que não haverá desculpa para nós, porque nós já conhecemos esse Senhor. Ele foi nos apresentado e Ele nos colocou dentro da casa dEle, e para cada um Ele deu uma função para se realizar. E Ele saiu. Mas aqui está falando que Ele voltará numa hora que nem eu e nem você saberemos quando Ele vai voltar. Mas Ele deu uma missão para mim e para você. Ele deu uma missão de olharmos e fazermos diferente com a minha casa e você com a sua casa. A gente não precisa passar pelos danos de gerações. A gente não precisa viver o que as nossas famílias viveu lá atrás. A gente não precisa carregar as maldições lançadas em geração. O Senhor te trouxe aqui hoje para te falar que isso pode acabar em você. Se você vestir do Evangelho, que Ele vai clarear toda a escuridão dentro de nós. Sabe aquilo que a gente não consegue enxergar dentro da gente, porque estamos tão acostumados com aquele pecado, com aquele mal. E o Senhor, Ele começa a infiltrar a luz dEle dentro de nós, para trazer a claridade das coisas erradas da nossa vida, para onde nós temos levado a nossa família. A gente temos levado a nossa família para um caminho de Cristo, de luz, ou nós temos levado a nossa família para um precipício. Aleluia. Então, o servo vigilante, ele está preparado para quando o seu Senhor voltar. E essa preparação, porque a gente fala vigiar, dá a sensação que eu preciso estar parado, sem movimento, sem fazer nada. Simplesmente eu vou encostar aqui e só vou ficar olhando. Só que a palavra vai nos dizer que foi dada uma função para esse servo. Então, assim, a sua espera não é parado. A sua espera é fazendo algo. É movimentando a sua casa. É movimentando dentro de você para trazer aquilo que Cristo quer para você. Aquilo que Ele vai te dar sabedoria através da palavra. Aleluia. E sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bordas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Como você vai discernir que é o Senhor que está batendo na sua porta? Sabe, talvez pela sua candeia não está produzindo luz, não ter a presença do Senhor, você está abrindo a porta para o ladrão. E o ladrão aqui representa Satanás. Representa as coisas que trazem destruição para a sua família, que trazem destruição para o seu profissional, para o seu casamento, para a sua vida com Deus. Esse é o ladrão. Por você não enxergar se é o Senhor que está batendo ou se é o ladrão, você tem deixado qualquer coisa entrar pela sua porta. Porque a luz, que é a palavra de Cristo, está apagado. E Ele vai nos dizer que bem-aventurado aqueles servos, quais quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa. E chegando-se o servirá. Então nós entendemos que esse servir não vai ser para todos. Por mais que a gente queira ser até mais bonzinho do que Deus, que a gente tem isso, né? Ah, mas coitado, o Senhor sabe. Não existe isso, irmão. Quando você começa a desmiuçar a palavra de Deus, não tem isso. Ah, o Senhor sabe. Ele sabe, mas Ele não aprova. Há uma lei ser cumprida. Mesmo debaixo da graça, há uma lei ser cumprida, para que a nossa vida tenha uma harmonia espiritual. E esse mesmo Deus nos servirá. E se você optar por aceitar esse Deus, Ele vai te assentar numa mesa espiritual. E você vai começar a comer da graça do Senhor. Você vai ver que os seus filhos e você vai começar a ter uma libertação de tantas coisas que, se você olhar para trás, em geração, vem acompanhando a sua família. Então você vai começar a comer de algo que ainda você não experimentou e que não é passageiro.
O Senhor está nos preparando para uma eternidade. E é aqui, e é agora. Então, se eu abrir a minha porta e não ter discernimento de quem vai reger essa casa e das coisas que eu vou ser roubada, esse Senhor, Ele já deixou algo para mim. Ele já determinou algo, se eu não tomar esse cuidado. Porque talvez coisas que tenham entrado pela sua porta tenham te roubado de Deus. Tenham te levado para longe do propósito de Cristo. E é muito fácil a gente se permitir isso. Porque quando é algo que nos traz benefícios, nós associamos isso a Deus. Nós associamos isso à bênção, à graça manifestada sobre as nossas vidas. Só que no fundo, quando eu não vejo que eu não estou aplicando essa lei, essa vida interagida com o reino, o ladrão está lá. Ele está te permitindo viver numa prisão muito confortável. Sabe quando você entra numa mansão e você olha aquela piscina, aquela TV enorme, aqueles empregados, aquele chão impecável, aquela mesa bem posta? Satanás, ele faz isso. Porque o mais interessante para ele é te ocupar com essas coisas. Fazer você beber dessa fonte que nunca você está saciado. Mas é uma fonte mundana. Desgastando a sua vida aqui e não gastando ela para Deus, para as coisas que Ele tem para nós. Aleluia. E nessa vigília que o versículo 38 vai nos dizer, está falando que a qualquer momento Ele pode vir. E eu vejo isso como oportunidade. Ele pode vir na primeira, na segunda, na terceira. Isso é uma oportunidade de tempo que o Senhor está falando. Porque Ele não está preocupado no tempo. Ele está preocupado de quando Ele vir te achar fazendo, executando, movimentando aquilo que Ele nos entregou. Essa é a preocupação. Por quê? Porque Ele quer te dar um salário bom. Ele não quer te dar o salário da morte, de viver a eternidade longe dEle. E aí no versículo 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Olha a responsabilidade. Porque a falta de oração, a falta de jejum, a falta de comunhão com Deus, ela faz isso dentro de nós. Ela apaga a luz do Espírito Santo dentro de nós. Porque nós começamos a nos esfriar. Nós vamos perdendo a conexão com Cristo individual. Eu até sinto alguma coisa em comunhão com os irmãos, mas eu não consigo manter a minha lamparina acesa do portão para fora. Eu não consigo manifestar isso numa oração individual lá fora. Sabe naquele dia que você está mal? Mas quando o Senhor fala assim, o seu Senhor chega para você e fala, olha, preciso de você agora, e você consegue executar, isso é um mordomo que está entendendo o seu serviço a Deus. Porque não é sobre ele, é sobre o seu Senhor bater, falar com você, e você executar, e você entender o seu propósito aqui. E ele fala sobre a gente estar apercebido sobre a hora que Cristo virá. Eu não sei se é quase impossível não notar isso, irmão. Mas nós estamos vivendo já o fim do mundo. Nós já estamos experimentando das primeiras dores do parto. Nós já estamos vivendo isso. Porque se você parar, hoje não é longe de você, é no seu próprio bairro. É seu vizinho, é uma mãe que matou o filho, é o filho que matou a mãe. São pessoas que estão se deixando vender por dinheiro. Nós já estamos vivendo as primeiras dores de parto. Então, se você permitir que o Senhor acenda isso sobre você, Ele vai começar a transformar a sua vida. Ele vai começar a colocar sobre você o discernimento de como ser esse servo. Como executar isso.
Sabe, porque muitas das vezes nós estamos na nossa casa e foi o Senhor nos entregou a nossa família. E nós não conseguimos manejar a nossa casa. Nós permitimos tudo. É uma porta aberta. Porque se você deixar sua esposa sozinha demais, é uma porta que se abre. Para quê? Para outro homem se aproximar da sua esposa. Aí talvez você se ache crente suficiente demais. Irmão, todos aqui, todos, estão sujeitos a todas as paixões debaixo do céu. E as paixões são pecado. E por muitas das vezes o Senhor agir com graça, nós vamos entrando com libertinagem sobre isso. Achando que os olhos do Senhor não estão atentos sobre as prostituições escondidas que nós fazemos. Sobre mensagens pelo celular. Que não convém eu e você estarmos com brincadeiras que não convém mais. Porque nós temos uma palavra aqui. E ela é o caminho onde nós pisamos. Ou até mesmo as nossas atitudes com as outras pessoas. Sabe, da gente não conseguir ver Cristo na outra pessoa, aí a gente se levantar como juiz sobre a vida da pessoa. E aí no versículo 42 vai nos dizer assim: disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor o pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração. Aqui vai falar sobre um servo, e esse servo foi lhe dado a confiança de reger toda uma casa. Sabe o mordomo que é o chefe dos outros serviçais? Esse foi o nosso papel. Cada um de nós temos esse papel. Foi nos dado isso. Só que a casa não é minha. A casa não é sua. As pessoas não são nossas. Nós não somos os senhores dessa casa. Há um Senhor a prestar conta. Há um Senhor aonde Ele deixou tudo o que você deve fazer. Cada um dentro da sua função. Porque se eu quiser ocupar o teu lugar em Cristo, eu não vou prosperar neste lugar. Eu não vou crescer. A minha mente não vai mudar. Porque para cada um foi proposto uma corrida. E se eu tentar correr a sua corrida, eu vou me cansar e eu não vou conseguir levar com excelência essa corrida. Então entenda quem você é dentro desse corpo. E se você não tem executado aquilo que o Senhor lhe entregou, é uma oportunidade de reflexão para você começar a mudar isso sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu profissional. E ele vai falando assim, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Executando bem. Tendo inteligência e discernimento sobre as coisas. Irmão, porque às vezes você pode achar que o que você faz não tem valor. Mas porque você está colocando as suas expectativas sobre o que você quer realizar. E não sobre o que Deus determinou para você fazer. E aí nós queremos sair desse poço porque o nosso olhar é para um olhar de grandeza. A gente não quer uma coisa a qual o Senhor determinou, que é uma coisa mais, com menos visão. Uma coisa que não aparenta tanto. Mas aquilo que eu executar nos bastidores vai ser excelência para Cristo. Vai ser aquilo que vai colocar pedra, sabe, na sua coroa. É aquilo que vai fazer diferença, não é aqui, é no céu. Porque é para lá que nós estamos caminhando. Mas ele fala sobre uma recompensa. Sobre o servo infiel. E isso, irmão, a Bíblia aqui a passagem vai nos dizer sobre aquele servo que sabia sim o que o seu Senhor pediu para ele realizar e fazer. E a Bíblia vai nos dizer também, nessa passagem, sobre aquele servo que ele não sabia o que era para ele fazer. Aqui está falando sobre dois tipos de pessoa. A pessoa que tem conhecimento bíblico e ela está em comando. Ela está no escalão maior, porque ela é liderada por Deus, mas ela lidera outras pessoas. E para aquele que só estão sentados ali. O Senhor está falando que tem uma recompensa para essas pessoas que não prestaram o seu serviço a Deus com excelência, com aquilo conforme Ele orientou e mandou.
Porque talvez pela sua atitude você está levando a sua família ao fracasso. Pela sua atitude, você está levando o seu ministério a fracassar. Pelas suas decisões e atitude, você está fracassando diante de Deus. E a culpa não é do Senhor. A culpa não é de quem tem ministrado a sua vida. A culpa é somente sua. Porque é isso que Deus está falando aqui. Olha, a culpa vai ser somente sua. Porque você não tem feito aquilo que eu pedi para você fazer. Você não tem realizado aquilo que eu te entreguei para realizar. Porque tudo é para serviço do reino. E aqui vai nos falar sobre, eu achei bem interessante, sobre esse servo que começa a espancar, começa a beber, começa a se embriagar e a comer. E aqui esse servo que começa a espancar é alguém que tem autoridade, só que é uma autoridade abusiva. Talvez você é um pai abusivo. Talvez você é um esposo abusivo. Talvez você é uma esposa abusiva. Porque você tem uma autoridade sobre a sua casa, sobre ser mãe, no seu trabalho. E você tem abusado dessa autoridade. E de que forma? Será que realmente, se nós pararmos para pensar, nós temos tratado as esposas como realmente Cristo trata a igreja? Será que verdadeiramente você tem morrido pela sua esposa? Quando aquela ira vem, você consegue conter aquela ira? Pelo amor familiar. Por entender que aquele dia não está bem. É um dia pesado, é um dia ruim. Será que, por a gente saber que tem que colocar limite nos nossos filhos, temos executado isso? Ou não? Porque tudo isso é prestação de conta. Todas as coisas são prestação de conta. Porque talvez você olhou essa passagem e você achou que só era espiritualmente, ministerialmente. E não é sobre isso. Ou você tem abusado da sua autoridade para recolocar no outro o peso que é somente seu. E não tem dividido isso. Porque se você parar para pensar, Cristo, ele divide o espiritual com a sua esposa. Quando a sua igreja está doente, ele vem com cura. Quando a sua igreja está cansada, ele vem com alívio. E temos feito isso com os nossos maridos, e os maridos têm feito isso com a esposa. Você tem dividido o mesmo Espírito. Será que o mesmo Espírito tem reinado dentro do lar? Porque é muito bom a gente ler a passagem e falar assim, a mulher tem que ser submissa. Mas, irmão, uma submissão com amor, ela não é pesada. Porque cada um vai estar fazendo o seu papel dentro de um casamento. O homem ele vai estar fazendo o papel de Cristo. E quem não quer ser liderado por Cristo? Todos nós queremos ser liderados por Cristo. E, homem, será que realmente você tem pedido a mente de Cristo liderar você? Para que você tenha uma liderança sadia? Um pai sadio para os seus filhos? Um profissional sadio para exercer a sua função? Aleluia. E o comer. Irmão, isso daqui é muito interessante quando ele fala que esse servo, ele fala assim, olha, eu cansei, o meu senhor está demorando para voltar, ele está fazendo, sabe o que ele está falando? Olha, não está acontecendo nada, é todo dia as mesmas ordens, é todo dia que eu tenho que comandar, sabe de uma coisa? Eu vou começar a fazer conforme eu quero, conforme o meu desejo. E aí ele vai comendo. Só que a comida que ele está comendo não é uma comida que era para ele comer naquele momento. Ele está comendo aquilo que ele teve vontade. E tudo aquilo que a gente come pela nossa própria vontade, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E aí o espiritual começa a morrer. Porque você está alimentando alguém
como esse dia foi ministrado pela diaconisa Jéssica. E provavelmente não é o teu espírito, é a tua carne. Porque a Bíblia vai nos dizer que até as coisas lícitas dessa terra, se elas nos afastam de Deus, Ele elimina a vivência do Espírito Santo dentro de nós, isso já não é bom. Já não há Deus nisso. Porque se você tem conseguido conciliar isso não tem abalado o seu espiritual. Porque você entendeu que a prática do seu jejum e da sua oração é porque você é um servo. E independente de qualquer coisa, quando o seu Senhor bater no seu coração, você vai ter discernimento para orar para alguém. E o Senhor atender aquela pessoa, a necessidade daquela pessoa através da sua vida. E aí como que o Senhor vai executar isso dentro de você, se a função do servo nós não temos feito? Porque eu entendo que a prática do jejum e da oração é para você estar conectado com Deus. Isso não é sobre o seu esposo, a sua esposa, o seu ministério. Não, isso é sobre você. É sobre a sua vida ministerial. Sabe como você tem administrado os seus dons? Porque é impossível você estar na igreja há mais de 5 anos e o Senhor não derramou nada dentro do seu vaso de barro. Porque a palavra nos diz que há um tesouro dentro desse barro. Talvez você não tenha executado. Talvez você não tenha lapidado esse dom. Talvez você tenha olhado, sabe uma joia que você só quer usar de vez em quando? E não é sobre isso. Não é. É sobre você manter. É sobre você saber que a luz, ela tem que permanecer acesa, independente da sua situação. Independente se você é rico, se você é pobre, se você está enfermo, se você não está. Se você só está vindo de quinta ou se você só está vindo de domingo, porque a igreja é você. Você é uma igreja. Você precisa estar de pé. Você é a estrutura que compõe esse corpo. Porque não vai adiantar nada você vir aqui e você não tem estrutura nenhuma. Aleluia. Glória a Deus. Então, provavelmente, saborear a soberba da vida. Ai, Edna, o que é saborear a soberba da vida? É você viver segundo os seus próprios propósitos. Com que você tem se desgastado? De verdade. A sua dedicação a Cristo tem sido menor ou maior do que a sua vida que você tem comido as coisas aqui da terra? Porque a todo tempo nós temos que fazer um balanço, assim como uma empresa. Porque aqui está falando sobre prestações de conta a Cristo. E vira e mexe eu tenho que fazer esse balanço dentro de mim. Ao que e por que eu estou me dedicando a mais? É por amor a Cristo? Ou não? Ou eu estou correndo atrás somente daquilo que eu quero realizar agora nessa vida? Ou o que eu propus, o meu planejamento, não inclui a minha vida espiritual? E talvez você até fale, mas eu sou cristã. Isso não é salvação para ninguém. Isso é só um rótulo para discernir você de outras religiões. E dons também não santifica ninguém. Você já parou para pensar que quando a gente vê alguém com um dom, assim que a pessoa te olha, fala toda a sua vida, a gente já coloca um ar de santidade em cima dela. E eu quero falar para você hoje que isso daí não é santidade. Isso é um dom que o Senhor pode te dar também. Sabe o que é santidade? É você alinhar a sua vida e a sua casa na palavra de Deus. Quando o dia mal bate, de ver você murmurar, você se silencia, porque isso é sabedoria. Para que o inimigo não veja essa porta aberta e entre. E cause discussões desnecessárias. Palavras desnecessárias. Santidade é você entender que a vontade do Senhor prevalece mais do que a sua. É você decidir dizer não para você, porque você sabe que o seu querer desagrada a Deus. Só que, irmão,
isso é algo individual. Nós somos ministrados pela palavra de Deus. Não é segundo a opinião de cada um aqui, ou o que eu penso segundo a cada um aqui. Isso é a palavra de Deus. E se minha vida não estiver aqui, eu estou fora do corpo, irmão. Porque não está bombeando nada de Cristo na minha vida. E Satanás está dentro da casa. Sorrateiramente. Talvez ele está num cômodo que por você achar que tem alguém orando por você, jejuando por você, ministrando no seu lugar, você acha que Satanás não está dentro desse cômodo dentro de você. É porque você ainda não acendeu a luz. Porque quando nós acendemos a luz, nós começamos a orar e tirar Satanás de dentro da nossa casa. E ele não tem pressa em nos derrubar. Não fique achando, se você não tomar nenhuma atitude, eu posso te garantir que ano que vem você vai estar pior do que agora. Se você não tomar uma atitude, se eu não tomar uma atitude. Porque a tendência não é melhorar sem Deus, é piorar. É piorar, irmão. E o que hoje é alicerce, amanhã pode ser ruínas. Porque muitos, por se afastar de Deus, sejam reis, sejam grandes profetas da Bíblia, a partir do momento que eles começaram a afastar o coração de Deus, foi só ruína. Aleluia. E eu vou falar algo. Que o pior de ser um mordomo infiel é você fingir que você é um mordomo fiel. Ai, mas eu estou no domingo. Eu estou nas quintas. Eu vou em alguns cultos nos lares. Mas qual tem sido a minha função quando eu estou lá? O que eu tenho executado? Quando alguém fala assim, Edna, ora por mim. Será que realmente o Senhor que está batendo na minha porta e na sua porta, Ele tem olhado para a nossa vida de segunda a sexta e tem encontrado um servo dentro de nós? Olha, hoje decidiu jejuar. Olha, hoje optou por levantar uma oração e está tendo comunhão comigo. Porque, irmão, você está apenas inchado quando você está inserido, mas você não tem executado nada da sua parte. Eu não sei louvar. A Edilene sabe. O Fábio sabe. Então, Edna, eu sei te falar qual é o meu chamado. Eu sei te falar quando eu estou no lugar, qual tem sido o meu propósito. E com certeza você sabe o seu. Porque eu posso optar, irmão, por eu chegar num lugar e eu só ficar quieta. Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu não quis orar, eu não quis interceder, mas eu sabendo do meu propósito. E eu sabendo do que a pessoa estava precisando. E eu optei por isso. Até eu entender qual é o propósito de eu ser serva. É agora. E não é depois. Aleluia. Então, o pior disso é você achar que você é um servo e, na verdade, você não é. Você só tem a aparência. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu vou ler com você rapidamente em Lucas 13, do 6 ao 9. Que Jesus conta a parábola da figueira estéril. Ou seja, você está insertado em Cristo, só que você é estéril. Você não tem vitamina nenhuma, mas você está ali. Só que você não produz absolutamente nada. O problema está em Cristo? O problema está na sua volta? Não. O problema está em você de não tomar essa decisão. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta,
porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ainda é inútil. Só está ali por estar. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra. Inutilmente. Porque a palavra vai nos dizer que naquele grande dia, o Senhor não irá nos conhecer. Isso é algo muito inútil sobre a nossa vida. Você está dentro de uma casa, dentro de um ministério, e você ser alguém infértil para o Senhor. E quando a gente vai ler mais abaixo, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Irmão, se você for procurar ver, a figueira ela leva 2 anos no máximo para dar fruto. Essa daqui já tem 3 anos sem frutificar nada. Nada. A culpa é de Deus? Não é de Deus. A culpa é nossa, irmão. Porque quando nós olhamos para o solo chamado Jesus Cristo, de verdade, aonde que eu estou enfincada? É em mim mesma. Por isso que eu não produzo nada de bom para o Senhor. Porque é o meu querer, é a minha forma de pensar, é a minha forma de executar. Senhor, mas eu quero ir para essa área profissional. E o Senhor, Ele não vai falar para você: eu vou te segurar aqui a força. Ele não vai. Você é um servo livre. Você é um servo livre. Eu sou uma serva livre. Eu opto voluntariamente a fazer a vontade desse Senhor. É uma opção. Porque a minha meta é o céu. E eu preciso me lembrar disso todas as vezes. Quando a água desse tempo, quando Deus de agora se apresenta para nós precisamos nos lembrar que aqui é passageiro. Que a fonte que eu preciso beber, eu estou parando de beber. Que é Cristo. E eu estou indo atrás de uma fonte que está me dando trabalho. Que eu estou indo me desgastar nessa fonte, como a mulher de Samaria, para pegar algo com as minhas próprias mãos. Enquanto Cristo está te oferecendo uma fonte dele em você. Além de você se saciar, você vai dar essa água de Cristo para outros. Então, esse é o perigo. Nós precisamos... Porque tem aqueles que falam: não, mas eu só vou para a igreja para ficar sentado. Irmão, quanto mais eu escuto isso, mais nitidamente eu entendo que isso não é bíblico. Não é bíblico, irmão. Porque o Senhor não chamou ninguém para simplesmente ficar sentado. Porque se você sentar, Ele vai te levar. Eu creio nisso. Olha, eu acho que já está chegando a minha senha e por isso que eu estou. Porque todos nós temos uma função. Talvez a tua função maior vai ser lá fora. De uma conversa, você ministrar alguém. Sabe aquela pessoa desenrolada que chega no restaurante, ela já está conversando com alguém na fila e já começa a ministrar e o assunto acaba em Jesus? Talvez esse é o seu ministério. Então, irmão, não seja uma figueira estéril diante de Deus. Porque a palavra fala que Ele vai te cortar. Ele vai te cortar. E há uma grande diferença em cortar e em polda. A polda, ela corta os galhos que estão secos para você produzir mais. Então o Senhor tira algo de nós, porque já executamos, já demos no tempo certo e foi excelente aquele tempo. Aí Ele vem e corta, aí a dor, a rompimento, mas tudo foi para a glória de Deus. E aí você começa a produzir mais. Agora o corte é na raiz, irmão. É na raiz. Ele te tira fora. Não é fulano, não é ciclano. O próprio Espírito, ele sai. Ele não permanece habitando. Glória a Deus, aleluia.
Já vou terminar, tá, irmãos? Para finalizar, eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 21, do 18 ao 19. Que vai nos dizer que, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você crê nisso? Você crê que Deus seca todos os seus caminhos? Você crê que Ele pode secar tudo aquilo que nós achamos que era lucro? Eu creio. Eu creio nessa palavra. E essa palavra eu tenho muito carinho por essa mensagem, que foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Nós estava começando um ano onde a pandemia estava iniciando. E parou os cultos. E eu olhei para mim e eu não sentia a mesma unção estando aqui dentro. Eu não sentia a mesma presença do Espírito. E o problema estava em mim. Porque um saquetel furado, ele não armazena nada. É colocado, mas só que tem um furo embaixo. Você não guarda nada de Cristo. E o Senhor falou que essa figueira era eu. E eu falei para o Senhor, não quero ser mais essa figueira. Eu não quero estar seca quando o Senhor passar por mim. E eu não quero ter aparência. Nós precisamos ser aquilo que Cristo determinou para as nossas vidas. Então eu quero te dizer nesta noite que se você tem olhado para a sua vida e a sua vida tem sido uma vida estéril, você olha para dentro da sua casa, não há produção de vida. Não há prosperidade no seu casamento. Há uma tristeza enorme. Não, parece que não existe uma função para você aqui na terra. Você olha, não há movimento de vida. Não, você olha para a situação e não há motivação. Porque falta Cristo. Cristo, ele é a primazia de todas as coisas. Ele é o primeiro de todas as coisas na nossa vida. E se nós perdemos Cristo, nós perdemos tudo. E ainda que perdemos tudo e não perdemos a Cristo, nós estamos satisfeitos nele. Porque ele é o objetivo. E que o Senhor te abençoe nesta noite. Que essa palavra venha prosperar o seu caminho e mudar a sua mente. Porque se essa palavra mudar a sua mente, mudará as suas atitudes. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Creio que todos receberam essa palavra no coração. Quero aqui dar as boas-vindas aqui para a família do Henrique e da Edna, os sobrinhos, né? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Volte sempre em nome de Jesus. Ali os pais da Thalia também que estão aqui nessa noite. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem de pé. Glória a Deus. Vamos estar encerrando. Abra suas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradamos em uma só voz. Deus abençoe.